te oferecer por tudo que tu és. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus, eu amo o som da tua voz. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais A paz do Senhor! Primeiramente, boa noite às minhas companheiras Boa aqui, noite. Carol e Boa irmã noite. Felícia. E uma boa noite a vocês que estão nos acompanhando em mais um podcast Bolsa de Mulher. E é com muita alegria que a gente está entrando dentro da tua casa, do teu trabalho. Não sei em que momento você vai estar assistindo essa programação, mas o nosso desejo é que você seja edificado através dessa programação. Então, nessa noite eu tô aqui com as minhas companheiras e hoje numa noite muito especial, porque quem já vem acompanhando a nossa programação sabe já qual é a ideia do nome, né? Bolsa Sim, de sim. mulher, Sim. os itens que vão dentro da bolsa de uma mulher. E também a gente veio ao longo desses programas falando alguns assuntos. Nós entramos lá na infância, né? Tivemos convidado aqui a Tianice, que falou sobre os desafios, né? Sobre as crianças. Depois tivemos sobre adolescente, Sim, sobre diverso. jovens, tanto meninos quanto meninas. E hoje nós estamos aqui, para quem não conhece, a nossa superintendente da União Feminina, Pois né? Também a esposa do nosso pastor presidente. Exato. A gente sabe que o nosso programa ele tem alcançado muitos lugares, né? Sim, O com povo de certeza. Alvorada já conhece, né? E é pastoreado Sim. pela irmã Felícia. Isso. Mas talvez tenha alguém aí de casa que não conhece. É Verdade. essa senhora aqui, A senhora aqui. simpática. E vocês podem deixar nos comentários também a cidade de que onde vocês são, que a gente sabe que tem gente em várias cidades aí. Isso, que Em tem outros nos estados acompanhado. até que estão assistindo também, a gente quer saber, a gente quer conhecer Com vocês. É verdade, certeza, muito com interessante certeza. essa interação, né? Então já Verdade. vão comentando aí embaixo de onde vocês estão nos acompanhando. Exato. E nessa noite vai ser sobre um pouquinho da história da irmã Felícia, né? Isso. Porque fazem 3 anos, isso que vocês Isso, estão aqui com nós. agora em maio vai fechar 3 anos. Vai fechar 3 anos. 3 isso. anos que estamos aqui. E a gente ainda está nos conhecendo, estamos no processo, né, Verdade. de conhecimento. São 3 anos, mas às vezes a gente tem aquela visão só da irmã Felícia, a esposa do pastor Eliezer, Exato, aquela é. que está sempre correndo para organizar retiros, Sim, evento, eventos.
E às vezes a gente não conhece a história, né? Porque se hoje você está aqui, tu tem uma história, tem algum legado que te trouxe até aqui. Verdade. Então eu creio que vai ser alguns momentos bem edificantes para nós e pra gente se conhecer também, né? Bastante a tua história. E aí eu queria saber um pouquinho quem é a irmã Felícia, de onde vem, do que se alimenta. Do que se alimenta. O que gosta de fazer. Ei, não dá pra esquecer, assim, ó, não é totalmente só feminino aqui, nós temos alguém por detrás, né, dessas câmeras. Sempre tem um intruso. Né, que é nosso irmão Naamã. Não dá pra liberdade, não né? E o Naamã, pra quem não sabe, foi praticamente um dos primeiros a saber, né, do podcast, né, e ele me perguntou, mas podcast, que legal, meu filho, isso mesmo, mas já tem nome, já sabe como é que vai ser? Aí eu disse pra eles, olha, a ideia é Bolsa de Mulher, né? Eu expliquei pra ele, aí ele topou, enfim, né? E esse trabalho a gente sempre diz, né? A gente não faz nada sozinho, né? Nós temos também os nossos irmãos que estão sempre, quando não é o Naamã, é o Tiago, né? Quando é o Tiago, é o Abner, né? Nós sempre temos os nossos irmãos. Bem, é claro que muitas pessoas me conhecem, até irmãs do interior do estado, principalmente de Porto Alegre, onde nós estivemos por muitos anos, né? Mas muitas eu acredito que não conheçam a história da minha pessoa, né? Diz, como assim? A irmã Felícia, a irmã Felícia é filha da irmã Caterina, né? Porto Alegre, as irmãs de Porto Alegre conhecem, né? A mãe, né? Que professora de escola bíblica dominical, pregadora, né? Sempre muito ativa na obra do Senhor. Bom, então a irmã Felícia é filha de imigrantes italianos, né? Meu pai é o único da família dele que veio da Itália para o Brasil, eles vieram de navio. Minha mãe veio da Itália com a mãe dela, né, e os irmãos, e o meu avô, né, já estava no Brasil, e um dos tios, o mais velho, também estava no Brasil, e a minha mãe veio da Itália para o Brasil, ela tinha uns 13 anos de idade, quando ela veio, né, e então veio de uma família de imigrantes, né, de mulheres trabalhadoras, né, minha avó era lavadeira, né, morava lá no Morro da Glória, né, do bairro Glória, era lavadeira, minha mãe ajudava nos serviços domésticos, enfim, éramos católicos, eu nasci numa família católica e católica praticante, né, porque eu digo assim, tem pessoas que se dizem católicas, mas é aquela católica que vai no casamento, batismo. Quando o censo bate na porta. O IBGE bate lá e diz, eu sou católico, mas não vai na missa, né? Nós não, nós éramos praticantes. Minha avó ia na missa das 6 horas da manhã, minha mãe nos levava na missa das 10, que era mais tarde, né? Já porque não era criança, né? Cantei em coral infanto-juvenil da Igreja Católica, fiz primeira comunhão, passei pela crisma também, né? Mas aos 13 anos de idade, através de uma cura minha, que eu era uma pessoa fui muito enferma, né? Na minha infância, eu tomava muitos remédios, enfim, né? Remédio para dormir, remédio para acordar, né? Mas meu pai, ele tinha uma lancheria no centro de Porto Alegre e um dos funcionários dele era desviado da igreja. E ele sempre dizia para minha mãe, mas dona Catarina, por que a senhora não quer que de repente convidar um pastor, alguém para orar pela sua filha? Jesus pode curar sua filha? Que pastor, que crente, nada, tal, não sei o quê. Eu não queria saber do evangelho, né? Mas até que um dia ele fala assim, então para te parar de me incomodar, de ficar sendo impertinente, vamos chamar esse pastor para orar. E naquela ocasião, eu tinha minha madrinha de batismo que estava com câncer. E então a minha mãe disse, uma coisa, vamos lá então na Dona Maria, que o nome dela era Maria, né? Para fazer uma oração por ela. E nós fomos, foi minha mãe, foi minha avó junto. E a minha avó ficou com a minha madrinha em casa, né? Depois que a gente saiu, e a minha mãe disse, vamos passar lá em casa então. O senhor ora para minha filha, mas assim, para parar de incomodar. Para parar de incomodar. Então o senhor vai lá em casa, o senhor ora.
E naquele momento a minha mãe, era mesmo católica, isso que eu digo praticante, mas uma mulher de muita fé, ela colocou no coração dela: se Jesus curar minha filha, eu vou para essa igreja. Para a igreja desse irmão que veio orar por ela. O que aconteceu? Minha madrinha foi curada de câncer, tá? Naquela mesma noite que eu, né, recebi a oração, minha mãe, que sempre teve muita fé, como eu digo, né, ela disse: olha, a partir de hoje tu não toma mais remédio. Meu pai quase enlouqueceu, né? Como assim? A Felícia não vai tomar remédio? Como assim? Né? Não. Ele orou e eu tenho fé que Deus, se Deus, né, que eles tanto falam que cura, então ele curou minha filha, não toma remédio. Realmente, depois daquilo, não tive mais nenhum tipo de problema. Nós fizemos exames, viu, irmãs? Porque isso é muito importante também, né? Porque eu não tomei medicamento, mas de repente, não tomo medicamento, até um dia, 2, de repente não vai dar em nada, né? Mas nós fomos no médico, né? Que eu me tratava no hospital de clínicas, fizemos todos os exames, eletros e tudo, todos os exames que eu deveria fazer, e foi constatada a cura. Meu Deus. E foi constatado. Até disse para a mãe: tinha que ter guardado esse exame. No final, ela acabou não se guardando. Acabou não se guardando esse exame, que testemunha da cura. E através dessa cura, toda a minha família veio para Jesus. Veio o pai, veio só uma tia que veio bem depois. Né? A tia, que eu digo, a tia caçula, né? Minha tia Filomena, que veio mais tarde para servir ao Senhor. Mas toda a família se converteu. Nessa mesma época, nós começamos ali na Matriz de Porto Alegre, nos cultos de jovens. Tinha o culto de jovens no domingo à tarde, e nós começamos a ir lá, e depois descobrimos uma congregação perto da nossa casa, né? E lá nós começamos a ir nos cultos durante a semana, e lá eu comecei também o meu ministério. Foi quando me chamaram, uma irmã me chamou. Eu não era batizada nas águas nem no Espírito Santo ainda. Mas essa irmã disse: Felícia, algo no meu coração me diz que eu tenho que te convidar para me ajudar a trabalhar com crianças numa favela aqui de Porto Alegre. Com 14, né? 14 eu tinha 14 anos quando eu fui ajudar nessa favela Três Figueiras. E fui ajudar lá nesse local, né? Que para mim foi tudo muito novo, né? Porque a gente só vivia ali, né? Ia na missa, família, mas nunca tinha entrado numa favela, enfim, e conhecer aquela situação toda, né? Mas quando eu comecei meu ministério, comecei com o ministério infantil. Durante 6 anos eu trabalhei com crianças naquele lugar. Foi quando eu conheci o trabalho das Dorcas, viu, meninas? Por isso que eu gosto do trabalho das Dorcas, viu? Tá aí tá vendo a origem? Originou com a irmã Mary Taranja. Que a irmã Mary, ela amava esse trabalho social. E então eu comecei, além de trabalhar com as crianças lá, eu fazia o trabalho social na congregação. E diga-se de passagem que era só eu, irmãs, viu? Eu fiquei dos 14 aos 20 anos, foram 6 anos, fazendo trabalho social, trabalho com crianças. Aí, dali, a minha tia já era convertida, ela que me substituiu quando eu saí da favela. Mas nesse meio tempo, com 18 anos, ao invés de eu ir para fazer uma faculdade, eu escolhi ir para o seminário. Com 18 anos, dos 18 aos 20, eu fui aluna interna do IBE. Então, eu fui aluna interna. Mesmo morando em Porto Alegre, eu quis ser aluna interna. Porque eu sempre pensei o seguinte, Josi e Carol, tu estar dentro do ambiente, com os demais alunos, vivendo aquele ambiente, o dia a dia de um seminário, é muito diferente de quem só ia assistir às aulas. Eu tinha colegas que só iam para as aulas e depois iam para casa. Mas não viviam o dia a dia. Nós tinha sexta-feira que nós fazia faxina. Então tinha as escalas, quem ia lavar a cozinha, quem ia lavar os vidros, quem ia limpar os banheiros, quem ia limpar os quartos, quem ia limpar as salas de aula, quem iria limpar a parte de fora. Então essa vivência dentro do seminário foi muito importante nesses 2 anos. Saí de lá, do seminário, aí eu já era professora de escola dominical de jovens. Quando eu saí da favela, eu fui para ser professora de escola bíblica dominical da Casa dos Jovens.
Durante esse período foi quando eu conheci o pastor Eliezer, né? E nós casamos. Fomos morar em Pindamonhangaba. Já ouviu falar em Pindamonhangaba? Já ouviu falar essa cidade? Ela existe, viu? Pindamonhangaba. Pindamonhangaba. Né? O pastor Eliezer já era professor, né, no Instituto Bíblico lá do IBAD, já era professor e supervisor. Fomos morar lá. Fica no interior de São Paulo, para quem não sabe, né? Fica ali pertinho de Taubaté, fica do lado, passando Taubaté já chega em Pindamonhangaba. Foi onde nosso filho mais velho nasceu, o Rodrigo, né? Que hoje é casado, que nos deu o neto, o Pedro. Né? Depois, quando ele tinha um pouco mais de 2 anos, Deus nos chama de volta para Porto Alegre. No caso, eu volto para Porto Alegre, né? E o pastor Eliezer, então, vem para Porto Alegre. Aí, como retomamos o nosso ministério, né, aqui em Porto Alegre, começamos a trabalhar com os jovens na Matriz, né? E foi lá na Matriz, quando nós trabalhamos com os jovens, que eu comecei o trabalho com os pré-adolescentes e adolescentes, né? Porque quando eu estava no culto dos jovens, Josi, eu via que os adolescentes meio que ficavam meio dispersos, porque não era o vocabulário deles, né? E conversando com o pastor Eliezer, eu disse, quem sabe a gente começa um trabalho. E eu comecei com 7 adolescentes o trabalho na Matriz de Porto Alegre, sendo que um deles era o meu filho com 7 anos, né? Eram tudo nessa faixa etária, tinha 7, 9, 10, 12, 14, enfim. Então o trabalho, quando eu vejo o trabalho de adolescentes, quando o Joelson fala do trabalho, eu lembro de como começou com 7. Então, uma das coisas que eu sempre digo, não desvaloriza o pequeno. Não. Porque tu não sabe o que Deus está preparando lá na frente, sim, né? Porque às vezes a gente que trabalha hoje com ciclo de oração, trabalha das mulheres, irmã, mas lá só tem 4, mas só tem 5. Nos jovens, mas você tem 4 jovens na congregação, só tem 5. Faz com esses 5, faz com esses 4, faz com 10, faz com 20. Também, né? Eles são tão importantes quanto, né? Claro. Se eu tinha um aluno na classe, eu dava aula para um aluno, eu não mandava para outra classe. Se eu tinha que ficar com um só, eu ficava. E aí esse trabalho cresceu, ele saiu do trabalho dos jovens e nós fomos para a escola bíblica dominical. E aí começou o coral Renascer, né? Eu montei o coral no Renascer com os adolescentes. Nós chegamos a ter 40, 50 adolescentes no coral. E para fazer parte do coral e fazer parte do trabalho, tinha que ser aluno da Escola Bíblica Dominical. Né? Uma das coisas que tinha que ser aluno da Escola Bíblica Dominical. E ali eu comecei a fazer os retiros com eles. Uma vez por mês nos reuníamos ali no Colégio Batista com os pais. Né? Eu sempre... Quando trabalhar com os adolescentes, eu nunca deixei os pais de fora. Os pais sempre fizeram parte do trabalho, fizeram parte dos retiros, eles iam juntos. E a partir desse trabalho da Matriz, nasceu o trabalho de adolescentes a nível de campo, em Porto Alegre. Então, irmãs, quando eu vejo o trabalho, né, tudo que acontece hoje no trabalho dos adolescentes, vocês ouviram o Joelson Lemos falando, né, de tudo que está acontecendo. Começou com 7 lá, né? Aí fizemos e começamos então o trabalho a nível de campo em Porto Alegre, uma bênção, né? Eu andava em todos os distritos de Porto Alegre, conhecendo o trabalho dos adolescentes, né? Fiquei coordenando esse trabalho durante 18 anos. Durante 18 anos eu coordenei trabalho dos adolescentes em Porto Alegre, até que Deus nos chamou para Bento. Né? Aí eu passei o trabalho geral, né, para o irmão Joelson Lemos, para ele tomar conta, então, dessa gurizada que está lá. Sim. E eu vou dizer, gente, assim, ó, quando eu vou falando, às vezes a gente conversa sobre isso, né, muitas vezes eu vejo aqueles que eram adolescentes lá atrás, imagino, pensa, isso 18 anos lá. Lembra que nós ficamos em Bento 6 anos, né? Quando nós fomos para Bento. Aí foi quando eu encerrei meu trabalho com adolescentes. Aí eu dei o amém. Aí eles bom, agora, né, o amém para trabalho de adolescentes. E comecei, então, a trabalhar com mulheres. Sim.
Aí é com certeza, né, gente? Fui para Bento, já comecei trabalhando na feminina, comecei, né, levei de Porto Alegre para Bento o projeto Mães na Torre de Vigia. Ó, gente, vocês que assistem o programa segundas-feiras, 19 horas, o projeto das Mães na Torre de Vigia, levei para Bento. Também levei trabalho das Dorcas, bazar, brechó, né, com as mulheres, retiros, evento com as mulheres. Então, meu foco começou a trabalhar, nesse caso, já com mulheres, né? Sim. É claro que depois o Rodrigo, já lá com seus 9 anos, alguém chegou na família, a Carol, né? Momento de muita alegria. Com muita alegria. A Carol tem fotos, participava do coral geral, do ciclo de geração, que eu fiz parte do trabalho geral, né? Do ciclo de geração em Porto Alegre, trabalhei com a meu Frida, né? E já a Carol fazia parte do coral também, tem ela de uniforme. Né? Ela era a nossa mascote, né, do trabalho de adolescentes, que estava sempre junto. Por isso que eu digo, uma das coisas, né, que eu sempre falo, e aquilo que eu falo é das experiências que eu tenho, né, Josi? A gente não pode falar de coisas que a gente não viveu, né? Então, os meus filhos nunca nunca me atrapalhavam, né? Eu tinha um trabalho muito grande com adolescentes e ciclo de geração, né? Eu trabalhava, eu tinha meus filhos, então nunca deixei de fazer a obra do Senhor pensando meus filhos sempre antes, pelo contrário, eles sempre estiveram inseridos dentro do trabalho. Sim. E o pessoal dizia, olha, nossa mascote, já chegava a Carol lá, né, com a camisetinha dos adolescentes, já cantava no coral do Ciclo de Geração. No programa com o Thiago eu ainda comentei, né, que tem uma fotinho minha, eu acho muito bonitinha aquela foto no retiro de adolescentes, e eu tô no carrinho assim na ponta. Então eu sempre digo, então as mães, meu filho, isso é difícil, porque filho não dá, com filho, olha gente, assim, ó, se a gente soubesse organizar. E se eu tenho a plena convicção que Deus me chamou, que Deus tem um propósito na minha vida, naquilo que Ele me chamou, meus filhos estão inseridos nele também. Né? Eu vejo a Josi, né? Eu vejo, daqui a pouco, eu digo, cadê ele e tal? E eles, tá ali. Daqui a pouco tá com o carrinho, tá brincando. Daqui a pouco tá correndo por aqui. Então, Matias não é empecilho para a Josi e o Thiago fazer a obra do Senhor. Filhos não são empecilho. Né? Então, a Carol também sempre inserida, né? Teve o primeiro retiro dela, ela estava na minha barriga. Né? Ela nasceu em novembro e eu lá no mês de setembro, subindo, descendo escada, retiro, os pais apavorados, felizes, pelo amor de Deus. Senta, para que essa guria vai vir fuzilica, não vai parar um minuto. Gente, se vocês verem, ela é bem tranquila. Né? Nasceu bem tranquila, depois ela tem foto dela no carrinho, nos retiros, daqui a pouco ela já está no colo da mulherada, né? Eu regia o coral, inclusive, de adolescentes com ela no meu braço. Vai em Porto Alegre, gente, lá em Porto Alegre, essas irmãs estão assistindo, sabe? Ela sempre vem comentar pra mim. Carol, eu lembro de ti, Carol, a tua mãe regendo coral contigo no colo, Carol, todo mundo lembra. Então, quando ela não estava mais no meu colo, ela estava do meu lado, segurava no meu vestido assim, né? E eu regendo coral, enfim. Aí vamos para Bento, né? Em 2015, foi uma outra experiência, que nem eu digo, né? Foi uma bênção. Foi quando o meu ministério toma um outro rumo, que é o rumo das mulheres. E aí, 6 anos depois, né, vem a mudança para Alvorada, né? E foi um outro momento, né? Porque aí é aquele momento que a gente volta para morar em Porto Alegre, voltamos para a região metropolitana, continuo com aquele mesmo trabalho, mesmo foco, né? Que é as mulheres, né? Como superintendente, retiros, chás, trouxe o projeto Mães na Torre de Vigia para Alvorada, e eu louvo a Deus pelas minhas coordenadoras, Josi, e pelas mulheres de Alvorada, porque elas entenderam o propósito desse projeto, e a cada testemunho que a gente ouve, né? E aquilo que eu digo, irmãs, é um projeto que começou pequeno lá em Porto Alegre, né? Esse projeto nasceu lá no trabalho dos adolescentes, num retiro de adolescentes, né? Nós tínhamos o culto de adolescentes na sexta-feira à noite, e eu ficava com as mães, como eu digo, no sótão, né? Que é no 7º céu, a gente apelidou de 7º céu,
E enquanto eles estavam no culto, nós estávamos de joelhos dobrados, orando pelos nossos adolescentes, pelos nossos filhos que estavam lá, né? As mães traziam situações dos seus filhos e Deus dando vitória na vida delas. Então, muitos desses adolescentes hoje são homens casados, mulheres casadas, que formaram suas famílias, porque isso agora, depois de 18 anos, conta mais 6 em Bento, conta mais 13 em Alvorada. Quantos anos já passaram para quem estava lá no início? Hoje que nem meu filho. Hoje meu filho já é casado, tem o filho dele, né? Então hoje quando eu vejo aquela geração servindo a Deus, buscando ao Senhor, isso é um presente do céu, né? Então quando tu vê a história de alguém, algumas coisas que a gente passa lá atrás, é algo que tu vai, pode não ser, tu tá começando, não, mas para que vai servir isso? Sim. Para que serviu, né? Então, quando eu vejo mulheres, né, que trabalham, né, que pagam o preço, né, do trabalho. Eu lembro de quando a minha mãe trabalhava, de quando lá no início eu trabalhava, filhos pequenos, né? Quando fala hoje nas nossas mulheres, falamos muito no podcast passado, para mim, empoderamento das mulheres empoderadas para mim, são as mulheres que levantam às 5 horas da manhã, como muitas aqui em Alvorada, pegam 2 ônibus para chegar no seu serviço, né? Depois tem que voltar, pegam 2 ônibus de novo, aí ainda chegam, muitas vezes vem direto, como aconteceu ontem, vem direto para a nossa reunião com a diretoria, vem direto para o ensaio do coral, muitas vezes estão cansadas. Sim. Né, o corpo, né, Carol, dizendo, vai para casa, toma um banho, deita um pouco, bota as pernas para cima, né, mas elas vão para o ensaio do coral, elas vão para os cultos de ciclo de oração, elas vão para o ensaio, elas vão para apoiar o trabalho. Então, quando a gente vê, né, a história de como começou lá atrás, é que eu disse, irmãs, quem nos vê hoje, a esposa do pastor presidente, mas é a superintendente, sim, mas só um pouquinho, né? Eu tive um legado lá atrás, né? Eu tive uma história lá atrás de pais imigrantes, né? De pais que vieram de uma situação de pobreza. Minha mãe já esteve na Vila Elza, que o primeiro lugar que moraram em Porto Alegre foi na Vila Elza. Que interessante. Né? Moraram um período na Vila Elza. Depois foram morar lá no bairro Glória, onde o contingente de italianos era muito grande, tinha uma colônia italiana lá, né, nesse lugar. Mas a minha mãe, a história dela começou na Vila Elza. Viu, irmãs? Olha a Alvorada aí, tá vendo? Inclusive, já visitou lá a congregação. Já visitou. Inclusive, eu não estava junto, porque naquele dia eu estava pregando em outra congregação. E o pastor Eliezer ia pregar na Vila Elza. E aí a mãe, eu fiquei na congregação e ela foi junto. Querida. Claro que ela, como ela diz, não é a Vila Elza de quando eu cheguei no Brasil. Eles chegaram na década de 50, né? Imagina. Na década de 50, minha mãe tinha 13 anos. Praticamente. Sim. Minha mãe chegou com 13 anos de idade e hoje a minha mãe está com 79 anos, né? Então já faz um tempinho, né? E é claro que ela chegou lá, tem muita coisa que eu olhei, eu vou lembrar, inclusive, né? Muita coisa mudou, a cidade mudou, enfim, né? Então, são histórias da nossa vida que, com certeza, muitas mulheres, quem sabe que são até do interior, ou até mesmo de Porto Alegre, que não sabem dessa minha história, né? De como começou. Por isso que eu digo para as irmãs, às vezes a gente não sabe a história da pessoa que está chegando. Então, quando eu falo para as irmãs, eu sei o que é vir de uma família, né, que sabe o que é pobreza, sabe o que é levantar de madrugada, né, sabe o que é ter as medidas da alimentação, sabe como é que é estar num lugar diferente. Imagina tu chegar num país que tu não conhece o idioma, que tu não conhece as pessoas, é outra alimentação, é outra história, é outra cultura diferente. Né? Então a gente vem com uma bagagem. Então, quando eu falo com as nossas irmãs aqui em Alvorada, a gente fala dos retiros, dos chás. Quando eu digo irmãs, né, elas dizem, irmã, como é que a irmã consegue fazer os retiros com um valor
Então, não digo que é barato, não vamos dizer que é barato, né, irmãs? Mas para um lugar como a gente vai agora, mais acessível, vamos para Canela, vamos ter 6 refeições, momentos de comunhão, palavra, mimo nos quartos, mais transportes, R$720, nós parcelamos para algumas que fizeram lá no início até em 11 parcelas. Mulheres que nunca foram a Canela vão esse ano, vão conhecer um pouco de Canela também. Eu sempre digo, é porque eu respeito o bolso de vocês. Sim. Eu sei o que é passar por dificuldade, eu sei como é que é, sabe? Tu levantar de manhã cedo, ir trabalhar, né? E ter o teu dinheirinho contado, tu tem teus sonhos, tu tem teus projetos, né? Mas é claro que depois veio uma outra geração, né? Veio minha tia, minha mãe, por exemplo, ela parou na 4ª série os estudos. Só que é claro que ela e meu pai casaram, meu pai foi açougueiro, foi dono de lancheria, foi muito trabalhado. Minha mãe trabalhava em açougue, trabalhava na lancheria, ela pegava junto, né? Tudo que eles construíram juntos. Para quê? Para que as filhas tivessem uma formação, para que as filhas não passassem as necessidades que eles passaram, as dificuldades que eles passaram. Então, quando a gente chega num ambiente como esse, por exemplo, nós aqui em Alvorada, eu digo, irmãs, eu entendo perfeitamente como é que é uma vida com dificuldade. Eu sei que é perfeitamente uma mãe levantar às 5 horas da manhã e ter que trabalhar, porque tem que pegar junto com o marido, se quiser construir alguma coisa. Né? Então, essa é a minha história. Foi assim que eu cheguei em Alvorada. E está agora em maio, 3 anos, né, que nós estamos aqui para a glória de Deus, né? E é interessante ver como desde cedo, assim, foi... Desde que tu entrou pro contexto do evangelho, foi uma entrega muito grande, né? É verdade. Se dedicar, e é interessante que o desafio hoje de estar pastoreando uma igreja, né? Claro, o pastor é o pastor Eliezer, né? A irmã Felícia, é interessante que quando ela chegou assim, não me chamem de pastor, mas a gente sabe que tu tá ali do lado, ombreando, e a responsabilidade pesa junto no ombro, o chamado, né? O peso de um chamado. Com certeza. Mas é interessante que tu passou por todos os departamentos da igreja, né? Departamentos da igreja. Então, hoje, quando a prof da escolinha chega para falar contigo, tu consegue ter um olhar, porque tu já esteve do outro lado, Já estive do outro lado. Adolescente, jovem, regeu coral. Coral. Como é interessante, né? Eu não tinha ideia, eu sabia já dos adolescentes algumas coisas, assim, alguns testemunhos isolados, que em algum momento a irmã compartilha com nós, né? Quem tem a oportunidade de participar das reuniões, quem é diaconisa ou esposa de encarregado, líder de círculo de oração, acaba tendo mais esse momento de conhecer um pouco mais a irmã. Eu falo um pouquinho, né? Mas com certeza, assim como eu, tem muitas pessoas que não sabiam tantos detalhes, né? E como é interessante, e a irmã comentou algo que é muito importante aqui, que se isso a gente tomar para nossa vida, que a gente passa por processos na nossa vida que a gente não entende muitas vezes, verdade, né? A gente não sabe por quê, né? Por que eu tô aqui agora, por que eu tô vivendo isso, quando na verdade Deus já tinha um chamado pra tua vida. Sim, com certeza. Deus já sabia. Tu talvez nunca nem dimensionou, né? Com certeza que não. Que estaria até, isso é uma pergunta que depois eu quero lhe fazer, mas se em algum momento Deus falou algo a respeito sobre, mas hoje o que Deus entregou e confiou à mão do pastor Eliezer e a sua é algo grande, é um trabalho grande. Então, talvez lá atrás não tinha noção do porquê que estava sendo preparada, porquê que foi tão intenso, né? Escolher viver um internato. Imagina, com 14 anos, tu tá numa religião nova, né? Sim. E chega um trabalho e tá, vamos lá. Vamos lá. E um desafio, né? Que era numa situação bem difícil. Não, e era num tempo, Josi, né? Que, por exemplo, não tinha seminário de escola dominical, não tinha conferências da CPAD, não tinha congresso. Gente, eu não passei nem pelo discipulado. Imagina. Para vocês terem uma ideia, eu não passei nem pelo discipulado. Eu já comecei indo para a escola bíblica dominical, né? Então tinha muita coisa assim. Aí o que eu fazia, né? Aí tem aquela outra coisa também, né, Josi, que assim é quando você reconhece que você precisa também do conhecimento para fazer. Isso é muito quando eu fui ajudar essa irmã lá nessa favela, eu disse só um pouquinho, mas eu tenho que aprender a trabalhar com isso aqui. Claro que ela me ajudou bastante, mas aonde eu sabia, vai ter um seminário na igreja luterana, lá estava feliz, mas eu corria para a igreja luterana, eu me inscrevia e fazia seminário de estudo bíblico. E segundas-feiras à noite, na Masteria de Porto Alegre, os cultos
de estudo bíblico. Lá estava a Felícia, toda segunda-feira eu sentava, porque eu sabia que eu tinha necessidade de aprender a palavra, porque eu precisava transmitir para as crianças, eu tinha que aprender como transmitir para elas, né? Claro. Então, assim, era tudo, não tinha uma livraria evangélica grande, como nós temos hoje da CPAD, ali no centro de Porto Alegre, né? Eu comprava material e eu mandava pedir, tinha muita coisa que eu ia nas papelarias, eu cortava, eu mesma desenhava, eu fazia colagem, né? Para quem lembra, uma pessoa um pouquinho mais atrás, trabalhava com um bendito flanelógrafo, né? E tem uma outra coisa também. Por isso que, gente, ó, tem preço e a gente, para vocês entender. E eu ia, desses 6 anos, eu ia todos os domingos, durante 6 anos eu não soube o que era tirar férias, porque não tinha ninguém para me ajudar. Essa irmã que ficou comigo, ela ficou 3 meses, e depois ela, por um motivo, questão de saúde, ela se retirou e eu fiquei sozinha lá. Eu fiquei sozinha 6 anos ministrando a palavra para as crianças, fazendo trabalho social, e quem me acompanhava era meu tio, irmão da minha mãe, que ficava na porta. E eu pegava ônibus todo domingo, fazia sol, chuva, foi o que acontecer, e os meus pais iam de carro para a Matriz. Eles iam de carro para a Matriz, e eu pegava o ônibus em frente à minha casa, o ônibus Carlos Gomes, eu descia na frente. Para quem conhece o bairro Carlos Gomes, de Porto Alegre, é um dos bairros mais ricos que tem em Porto Alegre. Mas é bom você dar uma caminhada um pouquinho melhor lá dentro. Aí eu parava lá na frente, depois eu caminhava diversas quadras, depois quando eu estava chegando, aí tu via a favela lá embaixo, tinha um morrinho para descer, para chegar na favela, eu passava por tudo que era lugar, casa, bar, boteco, enfim, pelos bêbados, enfim, até chegar na congregação, que era quase no fim da favela, né? Então eu digo assim, ó, para fazer a obra do Senhor, tem preço. Sim. Então eu pegava o ônibus, eu chegava lá, muitas vezes meu tio já estava, ele chegava depois, não podia deixar o material lá, todo domingo eu levava uma sacola enorme de material, porque a gente tinha medo, né, que acontecesse alguma coisa, desaparecesse alguma coisa, enfim, né, então não ficava, todo domingo eu levava. Então durante 6 anos eu não soube o que era férias, eu não tirava férias. Então, eu me dediquei 6 anos exclusivamente para aquele trabalho, para aquelas crianças que estavam lá, né? Então, hoje, como esposa de um pastor presidente, eu sei o que é um trabalho com criança. Eu sei o que é tu trabalhar sem financeiro, porque eu era adolescente, que eu ia tirar dinheiro para comprar material. Sim. Eu não tinha como pedir para a congregação me dar dinheiro, me dar material, não tinha como. E outra coisa, na época, quando começou o trabalho, se tu ia num culto à noite lá, gente, era liquinho, não tinha luz elétrica. Depois é que se foi ter luz elétrica dentro da congregação para dar aula de escola dominical ou para os cultos à noite, né? Então, tudo tem um preço e tem um porquê, né? Eu, por exemplo, quando fiz parte do Escudo de Oração, eu fiz parte da equipe de louvor, eu ia quintas-feiras antes para ajudar na decoração, para arrumar as coisas, colocar as coisas no quarto. Eu fui segunda regente do coral geral do Escudo de Oração, né, em Porto Alegre. Fui uma das solistas do coral também, né? Então, trabalhei como tesoureira. Tocou na porta. Então, qualquer ponta que precisava, eu estava lá, né? Então, quando eu falo com as gurias, na União Feminina, eu converso com as tesoureiras, eu sei o que está no lugar de vocês, com inscrição de retiro, eu sei como é que é a função de secretária, eu sei o que é escolher hinos para coral, ensaios, né? Fica apreensiva, congressos. Então, eu passei por tudo isso, né? Então, hoje, né, desde que a gente foi para Bento como esposa de pastor presidente, então eu passei por todos esses departamentos, né? Então, eu entendo exatamente como cada departamento funciona, como é que é a engrenagem, né? O preço que as pessoas pagam para estar fazendo aquele trabalho. Então, eu entendo perfeitamente, exatamente porque eu passei por todas essas... E realmente, uma característica que é bem marcante na irmã Felícia, e as irmãs da União Feminina podem
afirmar isso que eu tô falando, e é algo que chama atenção, assim, é a simplicidade e a preocupação realmente em sempre fazer algo que vai, todos os bolsos vão conseguir abraçar, né? A irmã Felícia chegou já, quando ela chegou propondo a ideia de trabalho dela, ela já disse, não, nós não vamos fazer uniforme, a gente vai fazer um bottom simples, o valor era mínimo. R$5. R$5. E aí as irmãs, e ela sempre frisa muito, assim, a gente ainda esses dias tivemos uma reunião, né, sobre retiro. Irmãs, não gastem com vestido. Irmãs, pega aquele vestido que tu tem em casa, exato, né? Dá uma arrumadinha, pega emprestado. Então, a simplicidade é algo que chama atenção, sim, mas realmente a gente entende o porquê. Porque esteve do outro lado, né? Sim. Viveu e sabe os desafios que são hoje para muitas mulheres, né? Não só aqui em Alvorada, mas a realidade hoje de muitos lugares é mulheres que trabalham para Porto Alegre também. Isso, para ajudar na renda de casa, enfim, às vezes até gostaria de poder gastar com uniforme, com alguma coisa. Tem quem tem condição, isso é uma bênção. Sim. Mas a gente tem que pensar que talvez a irmã que tá do nosso lado não vai poder comprar, exatamente, né? Uma roupa bonita pro congresso. Então, assim, ó, vem com a roupinha preta que tu já tem, vem com aquela roupinha básica, bota o boto. Então, como é interessante, assim, quando a gente começa a entender os porquês, né? Que a pessoa é dessa maneira. Italiano, né, gente? Italiano. Exatamente. E a irmã Felícia, ela também ela é muito enérgica, assim, irmãs, eu vou ajudar na decoração também. E ela vai, ela ajuda, e ela faz. Junto. Né? De família. Então, tem que ser de família. É de família. Porque até hoje, claro, o vô, né, já faleceu. Já é falecido, meu pai já é falecido. Mas a avó, até hoje, ela não para. Ela não 79 anos. Quem olha pra ela não diz a idade que ela tem. E duas coisas que eu tava aqui pensando, né, que eu acho que nos outros podcasts a gente conversou sobre a influência dos pais. E tem duas coisas que o vô e a avó sempre carregaram, que um era não ter medo de trabalho. É de verdade. arregaçar a manga, que tem que fazer. Né? Não ter medo do compromisso. E mesmo ainda no tempo do catolicismo, ter muito compromisso também com a igreja. Desde aquela época, já cantava no coral, já fazia a catequese, enfim, todos os procedimentos, sempre com muito respeito, muita devoção. Isso desde sempre. E depois, quando vieram para a igreja, né, para nossa igreja, da mesma forma. Com compromisso, com seriedade. Tá tendo tal trabalho, vamos apoiar, vamos fazer, né? E é justamente o que a gente admira, assim, na vida da irmã Felícia, porque ela, se tiver aqui no culto, ela tá lá em cima sentada, ela está, mas se ela precisar ficar na porta ali, ajudando as irmãs em inscrição do retiro, não tem ruim. E isso que é interessante, né, quando a gente tem esse entendimento que é reino de Deus, vamos lá, onde eu tiver que trabalhar, eu vou, eu faço, arregaço as mangas e trabalho. Então, hoje, eu creio que isso para as mulheres como eu, olhar para a irmã Felícia e ver essa entrega, é uma motivação para nós também, porque às vezes a gente tem aquela tendência de, mas eu já tô fazendo bastante, né? Eu já tô, já tá bom, já tô aqui ajudando nessa área aqui, acho que tá bom, vou mais devagarinho, vou cuidar mais de mim, da minha família, quando na verdade, se a gente entender esse princípio de que para Deus a gente sempre vai estar devendo, né? Não, sempre vai estar devendo para Ele, sempre para o reino, sempre a gente pode fazer mais. Então é um grande incentivo para nós ver que não é assim, não, agora eu vou fazer porque agora eu sou a esposa do pastor, eu quero que dê certo. Não, isso é algo que já estava na tua vida, desde né? Que já estava na veia e fez essa entrega desde sempre para Jesus, e isso é muito motivador para nós. Tenho certeza que tem muitas mulheres que estão assistindo que também se motivam com esse testemunho, né? Mas em algum momento, assim, teve algo que Deus talvez te falou, alguma promessa grande, ou simplesmente as coisas foram acontecendo, porque a forma que Deus se revela para as pessoas, né, ou cumpre os seus propósitos, são diferentes. Até na Bíblia, José teve sonho, né? Moisés, do nada, Deus apareceu numa sarça e falou. Então, e com nós, às vezes, assim, tem pessoas que Deus fala, eu vou fazer contigo, talvez não fala como vai fazer, mas ele fala, como fez com Abraão. Abraão, vai para uma terra que eu, né, ao longo do caminho aí eu vou te mostrar. Mas teve um momento que Deus te falou, tu imaginava que talvez tu chegaria a ser esposa de pastor, uma responsabilidade tão grande, ou simplesmente foi... Sim. Não, aconteceu assim, claro, como eu digo, eu cheguei assim na igreja, não passei nem pelo discipulado, né? Mas eu lembro que eu tinha, se não me falha a memória, porque também sabe como é que é, né? Pra gente não errar. Mas se não me falha a memória, eu já tinha 15 anos, eu fazia um ano que eu estava na favela Três Figueiras,
E entrou uma pessoa na congregação e ela simplesmente chegou lá, encerramos, fomos orar na casa do zelador, que tinha um zelador atrás, a gente sempre encerrava com oração na casa do zelador, agradecendo a Deus pelo trabalho. E aquele irmão olhou para mim e disse, sabe, Deus me mandou aqui para dizer o seguinte, que isso aqui é um tempo que Deus está te preparando para algo muito maior, né? E começou a falar, Deus está te preparando para algo muito maior, isso é só o início. E ele foi, né, falando, entregando a mensagem profética. Nunca tinha visto aquele homem na minha vida, não sei de onde surgiu, até hoje eu não sei de onde surgiu. Ele simplesmente entrou dentro da congregação e disse, eu só vim aqui para te entregar isso. E me entregou e saiu. Meu Deus. E nunca mais vi. E quando eu saí da favela, eu lembro que eu estava de joelhos orando, e Deus me falou, como eu estou falando com vocês, em voz para mim, no meu ouvido. Se o teu tempo acabou, procura a pessoa que vai ficar no teu lugar, mas você não vai ficar nem um domingo parada. Meu Deus. Porque eu tenho uma grande obra na tua vida. Eu levantei, aí falei pro meu tio, né? Aí, tadinho, ele já é falecido, por isso que eu disse que tadinho, tá? Ele já é falecido, esse meu tio. Eu disse, ai, tio, Deus falou comigo que é pra me entregar o trabalho. Cara, a pessoa não entende na hora. Diz, mas quem põe a mão no arado não pode olhar pra trás, né? Que é um texto da Bíblia, tá, gente? Mas, ai, tio, não é isso. Deus falou forte comigo. Imagina, ouviu a voz. Aí eu cheguei em casa e disse, e agora, Jesus, quem eu vou colocar no meu lugar? Porque era um trabalho, assim, muito bonito e tal, mas 6 anos. Tinha que ter uma entrega e tal. E Deus colocou no meu coração e eu convidei a minha tia, que fazia, eu acho que uns 2 anos que ela tinha se convertido, a tia Filomena, e eu convidei, tia, tu aceita o desafio? Eu vou alguns domingos contigo, eu te ensino o trabalho, te passo. Não, ela aceitou. E essa minha tia ficou no meu lugar lá. Aí eu fui domingo na escola bíblica dominical, na Matriz. E eu chegando lá, o professor responsável era o pastor Hudson Taylor Rodrigues, que hoje é o pastor presidente da Brasa, já há alguns anos, né? E ele chegou e disse, e aí, com quem tu deixou tuas ovelhinhas lá? Ele disse, não, Hudson, é que assim, meu tempo lá na favela acabou, agora chegou a hora de sentar para aprender, né? E ele disse, ai, que bom, que beleza, vamos sentar, tá? Cheguei na sala de escola dominical. Quem conhece o pastor Hudson? Chegamos na escola dominical, sentamos para a classe, e aí o Hudson, gente, eu gostaria de apresentar para vocês a nossa professora, a partir de agora, a nossa professora da classe de jovens aqui da Matriz. Assim? Bem assim. Aí eu olhei para o Hudson assim, esses dias, assim, meu Deus do céu. Bom, mas eu entendi, claro que na hora eu levei um susto, mas eu sabia, porque Deus já tinha me dito que eu não ia ficar um domingo parada. Mas mesmo assim, Josi, eu sou uma pessoa... Eu sou, não sei se eu sou meio Gideão, que eu sou, que pede, Deus fala e tu pede o sinal, né? Deus, é o seguinte, sim, eu quero um sinal. Se realmente é isso, é a classe dos jovens, aí, claro, tu sabe que jovens terminam o culto muito tarde, ficam conversando e blá, 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 e é claro que sempre ia meia dúzia de gato pingado para a escola bíblica dominical, e era uma briga, né? Eu disse, vamos para a escola dominical e tal, assim, mas todo mundo vai deitar às 3 da manhã, quem é que vai chegar às 8h30 na igreja, né? E aí, no domingo seguinte, eu cheguei, enchi a sala de cadeira, mas estava lotado, eu botei, acho, quase 30 cadeiras dentro daquela sala. Aí chegou um dos jovens e disse, Felícia, é assim, quem é que tu tá esperando? Maria, né, mãe? Que eles chamam de Maria. Aí eles chamam de Maria. Pra quem não sabe, são parênteses, o nome dela é Maria Felícia. É, Maria Felícia. Quem conheceu a mãe, acho que até casar, assim, chama ela de Maria. Família, o pessoal dessa época da igreja. Depois virou Felícia. Virou Felícia. Tá. Uma mas a mãe curiosidade. é Maria, né? Aí disse, mas da onde é que tu tirou um monte de cadeira aí? Isso aqui, tu fez algum convite especial, ofereceu presente, prêmio para quem vier, né? Eu disse, não, é uma prova que eu tô fazendo com Deus aqui. Olha, gente, tinha gente nas escadas. Meu Deus. Lotou a sala, tinha gente na escada. Aí quando o pastor Hudson chegou, eu disse, meu Deus, da onde surgiu tanta gente? Olha, eu disse, é algo assim especial de Deus, uma assim, respostinha. Enfim, né? E realmente foi algo que naquele domingo Deus confirmou comigo, que realmente eu ia fiquei 2 anos na frente da classe ali dos jovens, né? Sim.
Então, eu sempre fui, Josi, de fazer muita prova com Deus a respeito. Eu respeito os profetas da casa do Senhor. Deus fala muito comigo através de sonho. Usa os profetas na casa para falar comigo. E uma das coisas, mesmo lá na minha adolescência, isso foi um pacto que eu fiz com Deus. Né? Lá dos meus 14 anos, Deus, quando tu quiser falar comigo, tu usar os teus profetas, usa pessoas que não me conhecem, nunca me viram na vida, não sabem da minha situação, né? E só para confirmar aquilo que tu já falou comigo através de sonhos, que Deus fala muito comigo através de sonhos. Então, quando vinha alguém entregar algo para mim, eu já sabia, ele vinha para simplesmente confirmar algo que Deus tinha me falado. E não foi diferente quando nós fomos para Bento, né? Que a gente foi para Bento. Eu comecei a conversar com Deus, porque na época eu deixei meus filhos em Porto Alegre, a família toda em Porto Alegre, inclusive a minha filha caçula, Meu Deus. a Carol, ficou morando sozinha em Porto Alegre, né? Porque ela fazia faculdade. Na época eu também estava fazendo faculdade, e eu fui ver até, porque eu só conseguia transferir para Bento, mas se eu transferisse para Bento eu ia perder um semestre, e eu já vinha pagando a minha formatura, já estava praticamente tudo já alinhavado. E precisei ficar ainda terminando a minha faculdade em Porto Alegre. E a Carol ficou morando sozinha, né? E eu fui, e daí o que eu fiz? Eu disse, eu fiz com Deus, olha, eu vou fazer 40 dias de jejum e oração com propósito, né? Que eu quero saber o que tu tem para mim realmente em Bento e quanto tempo nós vamos ficar lá, né? E aí, quando deu o 40º dia, quando deu o número 40 do jejum e oração, Deus me deu um sonho. E no sonho ele disse assim, vocês vão ficar pouco tempo lá e vocês vão voltar a morar em Porto Alegre. Meu Deus, bem específico. Bem específico. Eu sempre disse, a Carol está aqui sentada do meu lado e pode ligar agora para o pastor Eliezer e perguntar para ele. É verdade. Pode ligar, não tem problema. E eu sempre dizia, não vamos ficar muito tempo, quer dizer, o pouco tempo de Deus pode ser 1, 2, 3, Sim. até 10 anos, porque para Deus 1 dia e 1000 anos é a mesma coisa. E você voltar a morar em Porto Alegre. E o pastor Eliezer, eu não sei se eu sou incrédulo, que irmã, voltar a morar em Porto Alegre, eu não sei, eu daqui, eu acho que, né, normalmente pastor presidente, você sabe como funciona, você fica 3, 4 anos numa cidade, né, Deus dirige o pastor presidente da convenção, troca, enfim. E Deus me disse, não, vou voltar em Porto Alegre, tanto que o nosso apartamento ficou montado em Porto Alegre, né? E a Carol morando no apartamento. E 15 dias antes de vir a nossa mudança, eu, durante um tempo, de vezes, eu faço alguns propósitos diante do Senhor, e eu estava orando e Deus falou comigo uma madrugada. Aí, porque eu tinha colocado no meu coração, que eu tinha o desejo no meu coração de um projeto que era, nas Mães da Torre Vigia, tem um programa de rádio. Só que Bento não tem rádio, gente, não tem. Aí eu disse, tá, e agora? Eu disse, bom, eu fui orar e eu disse, e Deus colocou no meu coração, se vocês vão para um lugar que o projeto vai acontecer. E eu disse para o pastor Eliezer, nós estávamos no carro conversando, disse, olha, Deus colocou um projeto no meu coração, não é para Bento, pode ligar para ele e perguntar. E não é para Bento. Como não é para Bento? Nós moramos em Bento, somos pastores em Bento. Como é que não é para Bento? Não é para Bento. 2 semanas depois, o pastor Geraldino liga para o pastor Eliezer, arruma as malas. Estamos indo para onde? Para Alvorada. Quando disse Alvorada, gente, olha, eu disse, Jesus! E aí disse para o pastor Eliezer, onde é que nós vamos morar? Porto Alegre. Meu Deus. Alvorada tem o quê? Rádio. É onde vai ser o projeto do programa de rádio, né, das Mães da Torre de Vigia. Então, minha vida sempre foi direcionada assim, né? Sempre eu oro, se eu tenho um projeto, tenho qualquer coisa no meu coração, eu sempre pergunto para Deus se realmente é Deus colocando aquilo no meu coração, Sim. né? Aí eu sempre vou, pode ter certeza que aí eu vou fazer um propósito de tantos dias de jejum, oração sobre aquilo ali. E pode acontecer realmente, ou Deus vai falar comigo através de sonho, ou Deus vai usar um profeta para confirmar, e dali a pouco as coisas acontecem. Então, minha vida sempre foi dirigida nessa forma, desse formato, né? Deus sempre falando comigo. Através de sonhos, ele usa um profeta, mas é claro, irmãs,
Quando Deus fala o teu coração, vai para o jejum e para a oração. Senhor, me confirma se realmente isso é do meu coração, o desejo meu, porque eu acho que o meu desejo, os meus sonhos, os meus projetos têm que estar ligados naquilo, né? E alinhados com aquilo que Ele tem de projeto para mim. Seja na vida profissional, ministerial, enfim, que seja o projeto que for, tem que estar alinhado com aquilo que Deus tem para mim. E nunca buscando cargo, buscando uma posição, buscando, quero fazer tal coisa. Deus entrega para quem já está fazendo, para quem tem o coração disposto e é humilde. Eu amo ouvir esses testemunhos assim, de Deus, porque a gente sabe que Deus é o Deus do grande, mas eu amo de ver os detalhes assim de Deus, né? De responder coisas tão específicas e é isso, quando a gente tem essa entrega para Deus, essa troca de Deus, eu quero fazer o que tu queres, o que tu tem para minha vida. Exatamente. Tu sabe qual é o projeto aqui, Senhor, eu tô entregando para ti. Aí a gente ora, e Deus vem e confirma como é precioso ouvir esse tipo de testemunho. Edifica muito a minha fé. Eu tenho certeza que está edificando a fé de muita gente aqui. Exatamente. E aí, ao longo desse tempo, a gente vem conversando, assim, sobre os desafios, né? Dos pais com as crianças, o desafio dos adolescentes nessa geração. Nós aqui, o meu esposo, o Thiago, falou sobre o desafio dos jovens, eu falei sobre o desafio das meninas, enfim. E hoje, nesse contexto que tu está liderando nesse momento as mulheres, né, a União Feminina, ela já falou alguns dos trabalhos das frentes que nossa União Feminina tem, que é a Dorcas, Mães da Torre de Vigia, tem o coral, né, o grande coral, então, Fada, o Bazar Brechó, as Dorcas. Isso, aí tem muitos eventos, tem Escola Bíblica de Mulheres, tem retiro, tem culto, congresso, chás. Isso, os chás de outubro, de março, né? Mas hoje, mulheres viverem nesse momento de hoje, essa geração, né? Eu acredito que os desafios do tempo presente são para todas as faixas etárias. Todas as faixas né? etárias. Cada um dentro dos seus contextos, mas os desafios são muito grandes. Mas eu quero saber de ti que enfrenta e precisa muitas vezes aconselhar. A irmã Felícia tem um gabinete dela aqui, né? Tem gabinete de atendimento. Desde que ela chegou, ela disse, eu vou ter a minha salinha aqui, ela tá aberta, irmãs, é só vir. Eu nunca precisei entrar no gabinete, graças a Deus. Já entrou lá na sala, tá, gente? Na sala, não, eu já entrei na sala, mas não assim, eu não precisei ser tão puxada de orelha, espero que não precisa, não. Mas não é isso, a irmã Felícia, ela não chama só pra puxar a orelha, pelo contrário, ela sempre se reúne também. Isso, ela sempre deixou muita disposição, assim, irmãs, se vocês tiverem dificuldade, eu quero estar aqui pra ajudar, eu quero estar aqui, a gente sempre sentiu essa liberdade de poder chegar e conversar, enfim, e eu tenho certeza que muitas conversas já aconteceram ali, várias. Muitos, né, desabafos e choros e aconselhamentos, mas pra ti, qual é o maior desafio hoje da mulher, assim, na atualidade? Eu acho assim, que um dos grandes desafios, eu acho que hoje, às vezes, as mulheres meio que se perderam em qual é a essência delas, né? Para que elas foram criadas, o que elas foram chamadas, né? Por que elas existem, por que elas foram criadas, né? Eu acho que elas meio que se perderam. Por que eu digo isso? Dentro dos aconselhamentos, né, que eu tenho dado ali no meu gabinete, teve uma situação, por exemplo, que eu já cheguei a ficar, irmãs, assim, e quem nos assiste, 4 horas com uma pessoa só. Né? E uma pessoa, assim, uma pessoa inteligente, mãe de família, né? Mas que hoje praticamente avó, mas que traz um peso muito grande lá ainda da sua infância, da sua adolescência, da sua juventude, trouxe isso para dentro do casamento, sofre dentro do casamento, né? É uma pessoa que não se ama, não se olha, não se enxerga, né? Uma pessoa que ela já veio de uma situação na infância que ela foi dada pelos pais, né, para outras pessoas criarem, situações de rejeição e outras que a gente atende lá no gabinete, sejam elas, já atendi pessoas que não são crentes,
das irmãs trazerem, irmã Fê, você tem uma situação, uma vizinha, uma amiga, não é crente, mas precisa de aconselhamento, nós vamos conversar. E as mulheres não entenderam ainda que Deus fez a mulher para ser uma mulher de destaque, uma mulher importante. Quando a gente olha Deus falando para a mulher que é auxiliadora, mas Deus fez a mulher como auxiliadora, então quer dizer que ela é aquela que vai carregar a pasta, é aquela que vai esfregar o chão, vai servir o prato, vai lavar os pés do marido quando chegar em casa, vai chamar o marido de senhor, não. Se você for no original da palavra auxiliadora na Bíblia, é uma mulher guerreira, é uma mulher forte, é uma mulher de combate. Eu digo que Deus, quando criou a mulher, ele criou para ser aquela mulher que ela é necessária, que ela faz falta no ambiente que ela não está. Né? Imagina, um ambiente só tem homens. Né? O olhar feminino, eu digo assim, a mulher faz 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Ela tá com o pé no carrinho, tá fazendo arroz, tá falando no celular, não queima o arroz. Ela sabe exatamente o que ela tá conversando e tá olhando para a criança dentro do carrinho. Agora pede, desculpa os homens que estão assistindo, tá? Mas pede pro homem fazer exatamente a mesma coisa, ele não vai conseguir. Queima arroz, a criança cai do carrinho. e ele se perde na conversa. Pensa assim, poxa, que ficaria tão bonitinho um vasinho de flor, uma coisa então hoje, com a situação que a gente vive hoje das mulheres, algumas mulheres meio que se perderam nessa essência delas, né? E a gente acha que parece que o que se fala sobre as mulheres hoje é descobrir a roda, né? Mas não descobriu roda nenhuma, né? Deus sempre colocou a mulher em alta estima. Quando ele chama Abraão, ele diz: Sara, você vai ser mãe de nações. Pensa, mãe de nações, não é para qualquer uma. Uma mulher que na velhice teve filhos. Gente, tem mulheres, eu sempre digo que tem idade para tudo. É claro que tem mulheres que têm filhos com 40 ou mais, né? Mas imagina uma mulher idosa tendo um bebê dentro de casa, chorando, pedindo para mamar. Né? Para brincar, tá engatinhando, tá caminhando. As meninas aí que tem as filhos pequenos, né? Imagina a Sara correndo atrás do filho dela, né? Ela já era uma pessoa idosa, imagina a coluna, né? Quando você olha as filhas de Zelofeade, chega, olha, Moisés, é o seguinte, assim, ó, nosso pai morreu, e agora como é que vai ser de nós? Olha, é o seguinte, a gente corajosas. Vamos ficar sem nada, sem herança, nós vamos viver aonde? Na casa do tio, na casa de um sobrinho, nós vamos viver às custas dos outros, como é que vai ser? Né? E Moisés vai falar com Deus: ó, Deus, é o seguinte, a senhora Zelofeade vieram conversar aí, diz que agora o pai delas morreu, não tem mais mãe, o que vai ser delas? Deus disse: não, só um pouquinho, nós vamos mudar essa lei. Deus mexeu a na partir lei. Deus mexe na lei por causa de 5 mulheres que foram lá e reivindicaram. Se nós somos mulheres, nós queremos, né, a nossa parte da herança. E Deus disse: não, Moisés, vai lá para elas dizer que o pedido delas procede e a lei vai ser mudada, e a partir de agora aquelas mulheres que perderam o pai, perderam a mãe, não têm irmãos, elas vão ser as verdadeiras herdeiras dos terrenos e de tudo aquilo que os pais construíram. Então olha o olhar de Deus. Quando Deus levanta uma mulher chamada Débora, uma juíza, uma mulher guerreira, né? Uma Jael. Quando Deus levanta uma Esther, pega uma menina, né, que vai parar dentro de um reino da Pérsia, que é o nosso retiro aí, hein, gurias? Fica atento aí. Spoiler. Spoiler. Vai entrar no reino da Pérsia. Tu vai pensar, mas esse tio é doido? Como é que pega uma menina e bota lá no meio dos pagão? Mas era o processo, né? E Deus usou meninas bem jovens, mas usou também mulheres já bem mais idosas. Exato. Não tem idade. Não tem idade. Todos são úteis na casa de Deus. E quando a gente fala empoderamento feminino, aquilo que eu já falei, gente, que empoderamento feminino, gente. Isso não é, para mim, isso não existe.
Eu digo assim, Deus, ele deu poder a todos. Ele só diz, eu vos dou poder para orar para os enfermos. É esse poder que a mulher tem que buscar, o único. E o maior presente que Deus deu para a humanidade, Deus escolheu o ventre de uma mulher para nascer. Jesus podia simplesmente ter aparecido lá no meio do deserto, podia ter aparecido, não sei da onde. Nuvem, descido lá, tá lá Jesus andando pela Galileia. Não, ele escolheu o ventre de uma mulher para ele nascer. Ele passou pelo processo do nascimento, né? Ele passou pela amamentação, ele usou fraldas, ele foi uma criança normal como qualquer uma, teve cólicas, teve fome, teve sede, ele nasce do ventre de uma mulher. Então as mulheres hoje precisam entender que elas são escolhidas por Deus, são chamadas por Deus, são preciosas para Deus, né? Que as mulheres sim têm que ter projetos, têm que ter sonhos. Eu sempre digo para as mulheres, vão estudar, se quiserem, se puderem, vão trabalhar também, tem o seu salário. Se não precisa trabalhar, teu marido consegue te sustentar a casa, você pode ficar em casa cuidando dos teus filhos, na tua casa teu marido fica, irmã. Você não vai ser menor. É isso que acontece hoje. Vocês têm que entender que muitas vezes o que está se colocando, dá para ela fazer, ela não trabalha. Dá para fulana fazer, ela só fica em casa. Gente, serviço sim, quer dizer que as roupas pulam dentro da máquina, a casa é autolimpante, as crianças tomam todo mundo banho sozinha, a comida tu bota no fogão, o fogão faz a comida, né? O trabalho doméstico não é fácil de ser feito, né? Você organizar uma casa, leva filho para a escola, busca da escola, prepara lanche, tem que fazer almoço, janta, principalmente para nós que temos o trabalho da igreja também. Então, as mulheres têm que entender que o serviço doméstico é tão precioso quanto aquela que vai trabalhar no seu serviço profissional. É claro que aquelas mulheres que têm um sonho vão estudar, vão trabalhar, vão ter suas profissões, mas saiba que o serviço doméstico é tão valorizado quanto, né? É só não fazer para ver o quanto... Exatamente. Né? Às vezes não é visto, porque tu tá sempre ali mantendo feitinho. Às vezes é só não fazer um dia que tu vê o quanto. Então, a gente precisa valorizar mesmo, né? E para encerrar, não tem como não encerrar com a mulher lá de Provérbios. Mulher virtuosa. O homem, ele era exaltado por todos pela mulher que ele tinha. Por causa dela. Por causa dela. E era uma mulher, vamos chamar então, se é para chamar uma mulher empoderada, mulher vitoriosa, não é uma mulher empoderada. Ela vendia terreno, ela comprava terreno, ela dava ordens aos servos, ela organizava a casa, ela cuidava do marido, cuidava dos filhos. Não, e o homem podia trabalhar, fazer suas coisas muito tranquilo, porque ele sabia que a mulher não ia trazer vergonha, não ia trazer problema, muito pelo contrário, ela estava fazendo o que ela devia fazer. Exatamente. E as pessoas, né, olhavam para aquele homem e diziam, esse homem é muito feliz. Casou com uma mulher, olha como ela cuida da casa. Ele nem se preocupa com as finanças da casa, ele não se preocupa com se vai ter roupa para o inverno, se vai ter roupa para o verão, se vai ter o que comer. Ele não se preocupa se os servos estão bem vestidos, se não estão, se os servos estão fazendo tudo. Porque ela comandava, o comando da casa era dela. E ele ficava tranquilo, né? Então nós temos que saber, as mulheres têm que saber. Mulheres, vocês foram criadas por Deus. Vocês são preciosas para Deus, né? Façam aquilo para o qual vocês nasceram, né? Então, e se colocando sempre diante do Senhor, né? Como uma mulher fiel, uma mulher que procede bem, uma mulher que ora, uma mulher que cuida dos filhos, que cuida da casa, né? Que tem também seus sonhos, seus projetos, mas sempre coloque tudo diante do Senhor, que aí o resto dá certo. Receberam um aconselhamento pastoral aí dentro de casa. Vocês não imaginavam que pensam, hein? Danise. Então chegamos ao fim desse podcast. Queremos te agradecer, irmã Felícia. Hoje esteve do outro lado, né? Do outro lado. Mas foi uma bênção conhecer a tua história e também ser aconselhada aqui por ti. Que Deus te abençoe. Obrigado, Carol, também. E semana que vem
estamos aí de novo no mesmo horário. No mesmo horário, isso mesmo. Participem, se não viu alguma das edições anteriores, volta lá no canal, se inscreve, acompanha e que Deus abençoe cada um de vocês. Até a próxima. Senhor. Até a próxima. Quem disse que seria fácil, que não existiriam pedras? Errou, você não é de aço. Nem todas as portas são abertas, inclusive a porta do seu quarto. Tranque ela e com o seu pai converse e falar com Deus o que te causa medo.